Amém? 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, a partir do verso 12. Aqui nós vamos ver o momento em que é profetizado o cativeiro babilônico. E diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor. Prepara o nosso coração para nos aproximarmos dessa mesa. Prepara a nossa vida hoje, Pai, para que possamos ser alimentados por Ti, abençoados por Ti. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, porque queremos Te ver e ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala de um reinado abençoado. Um dos poucos reis de Israel, depois de Davi, Salomão, que temeram ao Senhor, que se dedicaram a Deus, que se quebrantaram diante do Senhor. Nós sabemos que depois do reinado de Salomão, Israel é dividida em dois reinos: o reino do norte, Israel, cuja capital era Siquém, cuja adoração era voltada para Samaria, e o reinado do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E Jerusalém era o lugar da adoração. Jerusalém era o lugar do templo. Jerusalém era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus falava. Mas tanto no reino do norte quanto no reino do sul havia idolatria, pecado, havia mistura entre os povos que estavam ali naquela região. E muitas vezes Deus alertava, muitas guerras eram perdidas, justamente por causa da infidelidade desse povo. E nesse tempo, durante o reinado de Ezequias, no norte reina Oséias. E Oséias tem toda Israel tomada pelo rei da Síria, Senaqueribe, que entra na cidade, toma tudo que tem que tomar, pega todas as coisas, e ele avança em direção a Judá. Toma as cidades fortificadas e manda um recado, manda os seus homens para a cidade para falar com o rei, mas ele não se contenta em falar com o rei em secreto.
mas ele faz questão de que toda a cidade ouça, dizendo: não confie em Deus, não confie no Senhor, porque Ele não pode livrar. Não confie no seu Deus, porque Ele não pode livrar do poder das minhas mãos. Veja as vitórias que eu tive, veja o que eu fiz com as outras nações. E todo o povo tentando de alguma maneira desanimar o coração do povo. Todo esse capítulo, todo o verso de 12 a 19, praticamente é o mesmo que se repete em Isaías, capítulo 39. E foi justamente durante o período profético de Isaías que o rei, então, Ezequias, procura o profeta. Ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E Deus então responde. E a resposta de Deus vem no capítulo 19, no verso 28, porque o Senhor dá uma resposta para o rei da Síria, dizendo: por causa do seu furor contra mim, e porque sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho de onde veio. Escute, meu irmão, Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para você hoje. Talvez o inimigo pense que já tenha vencido. Talvez o inimigo comece a falar para você muitas coisas. Talvez o inimigo comece a tentar colocar medo no seu coração, dizendo aquilo que vai fazer com você. Mas se nessa noite você se humilhar diante de Deus, se nessa noite você ouvir a voz do Senhor, se nessa noite você buscar a presença de Deus, saiba que o inimigo pode até tentar, mas ele vai recuar. Pode saber que o inimigo pode até tentar jogar uma flecha, mas nenhuma será lançada contra a sua vida, porque existe um Deus que te guarda, existe um Deus que te protege, existe um Deus que batalha em teu favor, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que guarda, é o Deus que cuida. Ezequias, depois desse episódio, fica doente, e aqui no capítulo de número 20, no início, nós vamos ver a respeito da enfermidade de Ezequias, que era uma enfermidade mortal. Ele então ora novamente ao Senhor, busca a Deus, e antes que o profeta saísse do palácio, a Bíblia diz que ele ainda estava no pátio, o Espírito fala com o profeta, e o profeta volta para Ezequias e dá uma vida extra de 15 anos para o rei. E é justamente nesse período extra de vida, é justamente nesse período em que o rei é novamente sarado, curado, ele pede um sinal ao Senhor, o Senhor dá esse sinal para Ezequias. O sinal interessante, porque o sinal de Ezequias ele pede para a terra voltar. Porque ele diz: olha, se o sol... Você pode pedir um sinal, Ezequias, ou você quer que a terra avance ou que a terra volte, que a sombra avance ou que a sombra do sol volte. Ele diz: não, avançar é fácil, porque segue a rotação normal da terra, o movimento de translação da terra em torno do sol. Mas agora eu quero é que a sombra volte. E Deus então faz esse milagre, dá esse sinal para Ezequias, ele é curado e ganha 15 anos de vida. Oh, meu irmão, não sei o que você faria, meu irmão, se você soubesse que ia morrer hoje. Se houvesse sobre você hoje uma sentença de morte, e de repente você ganhasse 15 anos de vida, uma carga extra, igual videogame, está quase morrendo, daqui a pouco você ganha uma vida que vale 15 anos. Tem irmão que fala: eu vou viajar o mundo todo, vou comprar fiado, vou comprar nas Casas Bahia, vou comprar... Não estou nem aí. Ninguém vai me parar, irmão. Vou morrer mesmo, não vou ficar sujo aí, não estou nem aí. O que você faria, meu irmão? Se Deus te desse uma outra oportunidade, se o Senhor tivesse te dado uma outra chance, ou renovasse
a sua aliança com você, te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Ezequias recebeu essa oportunidade de Deus. Só que, quando ele recebe essa oportunidade, Ezequias também recebe visitas. E a visita que Ezequias recebe, a Bíblia diz que é Merodach-Baladã, filho de Baladã. Merodach-Baladã significa aquele que Mardoqueu lhe deu o herdeiro. Ou seja, Baladã recebeu, quando nasceu o seu filho, ele entendeu que o seu filho era fruto de um deus babilônico chamado Marduk. E que esse Deus havia dado esse filho para ele. E o filho dele então visita Judá, visita o palácio do rei. E o rei mostra tudo. O rei mostra o arsenal. O rei mostra os tesouros do palácio. O rei começa a abrir todas as portas. Porque recebeu um presente. Ele recebe mensageiros. E é aí que nós precisamos aprender com os erros dos outros. Porque você precisa tomar cuidado, queridos, com os mensageiros que trazem presentes para você. Você precisa tomar cuidado com os mensageiros que trazem somente elogios para você. Você precisa tomar cuidado com os mensageiros que querem falar somente aquilo que agrada ao seu coração. Tomar cuidado com os mensageiros que só te dão tapinhas nas costas, que te elogiam, que falam bem de você, que falam das suas qualidades. Aqueles mensageiros que dizem, olha como você é maravilhoso, você é lindo, você é formoso demais, meu irmão. Precisa tomar cuidado, meu irmão. Precisamos, como igreja, tomar cuidado para não tomarmos uma palavra de autoajuda, uma palavra que só fala bem ou aquilo que satisfaz o nosso coração, uma palavra que diz, viva do jeito que você está, continua vivendo desse jeito, porque Deus tem bênção para você de qualquer jeito que você viver. Precisamos tomar cuidado com palavras que são somente para nos agradar, mas que nos levam à morte. Com presentes que são somente para nos trazer uma alegria momentânea, mas que no final vai nos trazer destruição. Precisamos tomar cuidado, de estar atentos. Cuidado com os mensageiros do inimigo. Cuidado com aqueles que trazem presentes, que sorriem para você na sua frente, mas que falam mal pelas costas. Aqueles que te chamam de amiga, aquela que te chama de amiga na sua frente, mas que por trás quer o seu mal, por trás quer te trair, por trás quer fazer aquilo que não agrada o seu coração, quer te destruir. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado para você não abrir todas as defesas do seu coração para aquele que você não conhece, para aquele que você entrega o seu coração. Porque tudo isso, a quem você entrega o seu coração, é a quem você entrega a sua adoração. A quem você entrega o seu coração, você se torna semelhante. Você se torna parecido. Um dos motivos de Babilônia tomar conta, de Babilônia vir e levar todos os tesouros, era que o povo se tornou semelhante aos ídolos que adoravam. Porque a nossa idolatria, aquilo que está no nosso coração, nos torna semelhante aos ídolos que está lá. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E curioso que hoje pela manhã, pastor Roberto leu o texto de Provérbios, que fala que o coração, que aquilo que falamos alimenta o nosso coração. É um ciclo vicioso. O que sai do nosso coração alimenta más palavras, e as más palavras alimentam o nosso coração. Quebra esse ciclo, meu irmão. Quebra esse ciclo.
Quebra o ciclo de você que precisa ouvir boas palavras, não consegue ouvir nada, um contraditório que já quer puxar a espada. Tá igual Pedrão. Pode ver um soldado que já quer cortar a orelha. Só Jesus. Tem irmão que anda com a faca na bolsa. E não é palavra de Deus, não. É a língua ferina. É a língua. E queridos, ele ouviu essas palavras e abriu o coração. Se derreteu todo. Se derreteu. Tem irmã que, não pode ver um rapaz, vou usar uma expressão leve aqui porque tem crianças, mas um rapaz que não é muito direito, mas que tem boas palavras, é bom no linguajar, que ela se derrete toda. Ela já abre o coração. Meu irmão, existem tesouros entre você e Deus. Existem segredos entre você e Deus. E esses segredos precisam ficar lá. E é isso que aprendemos com Ezequias. Aprendemos que não devemos ignorar as possíveis ameaças que vêm de longe. Não podemos ignorar os segredos que temos com Deus. Ignorar os segredos entre nós e o Senhor. Mas também não devemos ignorar as possíveis ameaças que vêm de longe. Um dos motivos que Ezequias abriu tudo foi que ele pensou: Babilônia é muito longe. Babilônia ficava a 870 quilômetros de distância de Jerusalém. Eu costumo ir para Curitiba, e Curitiba tem mais ou menos a mesma distância, 850 quilômetros mais ou menos. Muito longe, ele pensou. Esse povo está preocupado com outra coisa. Tem outros problemas. E queridos, sempre há um primeiro passo. E às vezes, aquilo que hoje para você não é uma ameaça, está distante de você, está distante da sua casa, amanhã pode estar dentro da sua casa. Amanhã pode estar batendo na tua porta. Aquilo que muitas vezes a gente pensa: isso não tem nada a ver. Essa é uma coisa que está distante da minha casa, está distante de nós. De repente, pode ser o que pode estar amanhã batendo a porta da sua família, da sua casa. Pode ser o que está batendo a porta, tentando destruir a sua família, tentando destruir aquilo que você ama, aquilo que você tem, aquilo que você construiu depois de muitos anos, de muito sacrifício, de muita luta. Por isso é que nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos fala. Devemos preservar o segredo entre nós e Deus. Existe um segredo, um tesouro que está guardado. E esse tesouro não pode ser aberto aos inimigos. Lembra de Sansão? Sansão tinha um segredo. E o segredo de Sansão foi descoberto porque ele descortinou, ele abriu o coração para Dalila. E tudo que o inimigo quer fazer é tirar as tuas defesas para descobrir o que há no teu coração. Para descobrir qual é a tua fraqueza. Mas o nosso segredo, queridos, é porque nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Dependemos do Deus vivo. Dependemos de um Deus que cuida de nós, um Deus que trabalha por nós. E isso ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Isaías pergunta para Ezequias: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram? Vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías então perguntou, verso 15, o que eles viram no seu palácio. Ele disse: eles viram tudo. Eu mostrei tudo. Eu evidenciei tudo para eles.
Então no verso 16 o profeta diz, então ouça a palavra do Senhor. Meu irmão, nessa noite, ouça a palavra do Senhor. Ouve o que o Senhor está dizendo para você. Ouve o que a palavra de Deus está dizendo para a sua vida. Escuta aquilo que Deus está revelando para você. Escuta. O que o profeta começa a falar com Ezequias é mostrar para Ezequias que todo aquele investimento que havia sido feito no passado vai ser destruído. Mostrar para Ezequias que aquele povo que hoje veio amigavelmente vai ser o mesmo povo que vai vir depois, pronto para a guerra, para tomar posse da terra, para destruir tudo, para levar todos os bens, levar os filhos. E ele diz, os teus filhos, os teus próprios filhos, virarão eunuco. Sabe o que Isaías está dizendo? Sabe, a tua geração, ela não vai existir mais. Os teus filhos não vão procriar mais, não vão ter outros filhos. Não vai dar continuidade. Vai ser cessado. Por causa dessa tua atitude. Por causa daquilo que você fez. Por você ter aberto os palácios para o inimigo. Tudo vai ser tomado. Tudo que você mostrou vai ser levado. Ele então traz essa palavra que, ao meu ver, é uma palavra dura. Todo o investimento do passado, toda a restauração que você provocou, tudo aquilo que eu fiz lá atrás, tudo isso não vai servir de nada. Queridos, Deus sempre investiu. O propósito de Deus sempre foi estar junto do homem. Quando o homem caiu no Éden, Deus providenciou, levantou homens de Deus para atrair para si um povo, uma igreja. Deus levanta Abraão, Deus levanta Moisés. Enquanto o povo estava cativo no Egito, Moisés é usado para resgatar esse povo. Esse povo é levado, conduzido no deserto. E 40 anos passa no deserto, até que eles entram na terra prometida, terra que mana leite e mel. A promessa de Deus se cumpre, mas o povo, o coração ainda está distante de Deus. Todos aqueles que se levantam, muitos deles caem. E isso fala de cada um de nós. Fala da nossa vida, que muitas vezes nós nos levantamos e caímos. Muitas vezes nós oramos, temos um passado de vitória, mas temos um presente de derrota. Ezequias, então, ao invés de se quebrantar como no passado, ao invés de orar como no passado fez, Ezequias diz, boa é essa palavra. Que maravilhosa, profeta, é essa palavra. E a gente fica, meu Deus, por que essa palavra é tão boa? Por que ele achou essa palavra tão boa? Porque ele disse, pelo menos no tempo que eu estiver vivo, nesses 15 anos que eu tenho ainda, eu vou ter paz e vou ter segurança. E meus irmãos, muito cuidado com paz e segurança. Muito cuidado porque podemos estar trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Podemos estar trocando a bênção de Deus por um prazer temporário. Por uma paz que dura enquanto nós estivermos vivos e não cuidarmos das outras gerações. E isso está no nosso coração, queridos. Quantas vezes nós queremos nos dar bem? Quantas vezes nós queremos as bênçãos para nós? Nós queremos a bênção para mim.
e nos esquecemos dos nossos filhos, nos esquecemos daqueles que estão lá fora, nos esquecemos daqueles que estão do nosso lado. Enquanto Deus está me abençoando, estou curtindo Deus. Enquanto Deus está fazendo coisas novas na minha vida, eu estou servindo a Deus. Está legal, está bom. Mas, quando as coisas não estão tão boas assim para o meu lado, eu não me importo muito com o que vai acontecer na vida do outro. E eu quero então chamar a sua atenção para isso, querido. Para que não vivamos um cristianismo egoísta, um cristianismo em que estamos voltados somente para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para aquilo que se passa dentro da igreja, se esquecendo daquilo que acontece lá fora. Que não vivamos uma promessa de Deus que só serve para a nossa vida, mas que não serve para a vida daquele que está longe de Deus. Porque Deus te chama, querido, com um propósito. E o propósito de Deus não é trazer paz e segurança para você. O propósito de Deus, pelo contrário, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram a respeito dessa promessa de paz e segurança, Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra. E queridos, nós muitas vezes trocamos essas bênçãos de Deus e agimos como se Deus estivesse distante de nós. Falamos que estamos perto. Falamos que confiamos em Deus. Falamos que Deus está conosco. Mas agimos como se Ele estivesse longe. Falamos: irmão, pode confiar que eu vou orar. Mas a gente ora quando o problema bate na nossa porta. Quando bate na porta do irmão, o problema é dele. Irmão, pode confiar. Eu vou ajudar, irmão. Mas a gente ajuda quando o problema é dentro da nossa casa. Quando o problema é na casa do meu irmão, ele que se vire para lá. E às vezes nós estamos vivendo uma espiritualidade em que queremos tudo para nós. A palavra para o futuro é uma palavra dura, é uma palavra pesada. Mas qual é a nossa atitude hoje, diante daquilo que vai acontecer lá na frente? Será que nós estamos clamando arrependimento, mudança, transformação para a nossa casa, para os nossos filhos? Ou nós estamos vivendo um evangelho egocêntrico, em que queremos que Deus faça tudo por nós, independentemente daquilo que faça na vida do meu irmão? Onde o mais importante é o que Deus faz na minha vida. Daí vivemos um cristianismo que não age, que não abençoa, que não visita, que não ora, que não clama, que não busca, que não ouve Deus, desde que as bênçãos de Deus cheguem na minha casa, desde que as bênçãos de Deus cheguem na minha vida. Eu sei, querido, que essa palavra é dura para nós. Mas é porque eu não quero que a gente viva um cristianismo que ficou no passado. Ezequias viveu grandes coisas de Deus no passado. Mas ele viveu grandes coisas porque ele agiu no passado. Quando ele assumiu o trono, ele desfez toda a idolatria dos altos. Quando ele se tornou rei, ele proibiu a adoração aos outros deuses. Quando ele se tornou rei, ele clamou ao Senhor. Quando ele enfrentou Senaqueribe, ele orou ao Senhor. Quando ele ficou doente e a enfermidade chegou na vida dele, ele clamou ao Senhor. Mas agora, quando Deus diz: depois que você morrer, os teus filhos vão sofrer. Depois que você morrer, a tua casa vai sofrer. Ele diz: não tem problema, estou feliz com essa palavra.
Porque o que vai acontecer depois que eu morrer não me interessa. Me interessa o que vai acontecer quando eu estou vivo. Me interessa o que vai acontecer comigo agora. Com meu filho, depois que eu morrer, não importa. E o filho desse homem, queridos, não temeu ao Senhor. Não serviu a Deus. Porque ele estava tão preocupado com ele, com as bênçãos para ele, que ele não ensinou a sua geração, a próxima geração, a servir a Deus. Nós precisamos ficar atentos para que não estejamos tão preocupados conosco a ponto de não passarmos o Evangelho a outra geração. De ficarmos tão preocupados com os nossos eventos, com as nossas atividades, de não passarmos a palavra de Deus para aqueles que vão vir depois de nós. Meu irmão, falar que você tem 20 anos na igreja, que você tem 30 anos de crente, 40 anos, não significa nada. Porque Deus está querendo ver os frutos. Deus está querendo ver aonde você tem plantado, querido. Aonde você tem deixado sementes. Aonde você tem investido o teu futuro, o teu tempo. Será que você tem investido somente para você? Será que você tem buscado a Deus somente para a sua vida? Será que nós temos buscado um Deus que nos sirva e nós não estamos servindo a Deus? Oh, aleluia, Jesus. O desejo de Deus, querida, é que você traga impacto para as próximas gerações. Traga impacto na vida de pessoas que ainda vão nascer. Na vida de pessoas que ainda vão ser geradas no futuro. Deus te chamou para isso. Você está sentado aqui hoje ouvindo uma palavra, é um privilégio de Deus para a sua vida. Mas talvez amanhã os teus netos, os teus filhos não tenham o mesmo privilégio que você tem hoje. Talvez amanhã a tua casa não tenha o mesmo privilégio de ouvir uma palavra sentado numa igreja. E vai ser aquilo que você plantou no coração do teu filho, aquilo que você plantou no coração da tua filha, a semente que você plantou no teu trabalho, que você plantou nos lugares onde você vai, que vai fazer a diferença lá na frente. E talvez eles não vão ser levados para o cativeiro, porque você plantou uma semente do céu, uma semente boa, uma semente que vai dar fruto, uma semente que vai impactar gerações. Porque foi para isso que Deus te chamou. Foi com esse propósito que Deus te chamou. Deus não te chamou para viver uma vida cristã na defensiva. Nós somos muito bons de viver na defensiva. Cadê os irmãos? Já pode vir para cá, senão não acaba a mensagem. Nós somos bons, queridos, de viver na defensiva. Nós temos as nossas barreiras. Nós colocamos e cavamos as nossas trincheiras e falamos, daqui o inimigo não passa. Só que o inimigo vem e traz um presente para você, querido. O inimigo faz uma oferta para você. O inimigo se compadece de você e você diz, olha, nem a igreja se compadece de mim desse jeito, nem o pastor me visita desse jeito. Fiquei doente, o pastor nem ligou para mim, fiz aniversário, o pastor não falou nem o meu nome na igreja. E você abre as portas para o inimigo, porque o inimigo falou bem de você. Porque o inimigo curtiu a tua postagem. Porque o inimigo disse palavras de elogio para você, que você é maravilhoso, você é bom, você é lindo, você é demais. Mas você não sabe que ele quer tomar o teu coração, quer tomar a tua mente, quer tomar o teu futuro, quer tomar a tua casa, quer tomar a tua família. E às vezes nós nos preocupamos tanto com hoje, que nos esquecemos que Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Por isso, querido, a Bíblia diz que nós devemos ser mansos como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. É que precisamos ter prudência. Prudência para não abrir o nosso coração para qualquer um.
Prudência para não entregarmos o nosso coração para qualquer pensamento, ideologia, ideia, mas nos refugiarmos em Deus. Enquanto Ezequias estava em Deus, o reino estava uma bênção. Enquanto ele estava confiando em Deus, o reino era só vitória, meu irmão. Mas quando ele ganhou 15 anos, talvez ele pensou, agora acabou a minha vida. Vou viver esses 15 anos aqui, vou curtir a vida. É só churrasco, irmão, o dia todo. Aleluia. Vou viver em paz e segurança no meu palácio. Tenho criados, tenho o que eu quiser à minha volta. O importante é o que eu tenho hoje. Mas se esqueceu do futuro. Queridos, Deus já te deu bênçãos maravilhosas hoje. Hoje o Senhor já te deu bênçãos maravilhosas. Se você olhar a sua vida, a sua volta, você vai ver aquilo que Deus já fez por você. Aquilo que o Senhor já fez na sua vida. As coisas boas que o Senhor já... Momentos em que Deus te abençoou. Que você estava desesperado, que você clamou a Deus. E Ele abriu as portas e você ficou, oh meu Deus! Você ficou admirado com as coisas que Deus fez. Aleluia! Foram momentos maravilhosos com Deus. Mas esse tempo não acabou, querido. Eu estou aqui hoje só para dizer isso para você. Que ainda tem muito mais de Deus para a sua vida. Que aquilo que você viveu lá atrás, Deus ainda tem muito mais para fazer no futuro. E que aquilo que você não conseguir realizar, a semente que você plantar vai fazer. Aquilo que eu não consigo fazer, você consegue fazer. Aonde eu não consigo ir, você consegue chegar. Aonde eu não consigo botar a mão, você consegue orar. Aonde eu não consigo chegar ao som da minha voz, a tua voz está lá para proclamar. Oh, Senhor, Espírito Santo, cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa geração. Cuida do nosso futuro, Pai. Não nos permita, Senhor, ver, Pai, nem experimentar no futuro a morte das nossas descendências. Que as nossas sementes cresçam e produzam fruto. Que a nossa casa gere vida, Senhor. Que a mensagem que sai dos nossos lábios gere, Senhor, transformação, milagre. Oh, Senhor. Um milagre que não precisa acontecer hoje, Pai, mas que pode acontecer daqui a anos. Os ecos, não só de uma mensagem, mas das nossas ações. Oh, Senhor, hoje é tempo de você restaurar a sua casa, meu irmão. Hoje é noite de você restaurar o teu altar. Hoje é noite de você restaurar a tua comunhão com Deus. É noite de você ouvir Deus falar contigo novamente. Oh, Senhor. Laraçou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando Senaqueribe afrontou Israel, Ezequias orou ao Senhor. E no capítulo 19, no verso 17, ele diz... É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Quando ele orou, queridos, o Senhor agiu. Quando ele clamou, quando ele viu o inimigo à sua porta, ele buscou a Deus.
E ele reconheceu que tudo que estava à sua volta, e os outros deuses, não eram nada diante do Deus que ele servia. Meu irmão, você serve um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus que te guarda, um Deus que te cuida. Esse pão é o símbolo do corpo de Cristo. O Cristo que morreu na cruz por você, aquele que deu a própria vida para te salvar. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel até os últimos segundos de vida, para que hoje você e eu tivéssemos vida. Ele foi fiel até quando bebeu vinagre, colocaram uma coroa de espinhos. Até quando os cravos entraram nas suas mãos e nos seus pés, ele foi fiel. Queridos, não temos o privilégio de sermos infiéis em momento algum. Por isso eu quero que você ore diante de Deus. Faça a sua oração. Qual é a carta que o inimigo tem afrontado você? Qual é a carta de afronta do inimigo que ele tem entregue para você? Falando quais são os seus pecados, falando quais são os seus defeitos, falando para você o que você não sabe, o que você não conhece. Qual é a carta que o inimigo tem levantado contra a sua vida? O que ele tem falado a teu respeito, que tem te amedrontado, que tem feito você chorar muitas vezes? Fale com Deus. Coloca diante de Deus, meu irmão. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Mas nós confiamos no Senhor. Você confia no Deus vivo? Oh, Senhor! Aleluia! Para comermos do pão, possamos ver a carta de afronta sendo rasgada e o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comamos do pão. Aleluia. Abra com cuidado o cálice. Não precisa abrir tudo, você abre só uma parte, que senão você pode se molhar. Em seguida, depois de orar, o Senhor responde por meio do profeta. E ele depois fala com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém. E ele diz: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Entendeu a mensagem de Deus, querido? Por quem que Deus defendeu o seu povo? Por amor do nome de Davi. Porque Davi deixou uma semente. Porque Davi foi fiel à palavra, mesmo com seus pecados. Davi deixou algo para a próxima geração. Davi deixou algo que fez eco lá em Jesus, porque Jesus é descendência de Davi. E por amor do seu nome, por amor de Davi, o Senhor defendeu a cidade. E Senaqueribe não conseguiu lançar uma flecha, queridos. Enquanto os seus soldados estavam no arraial dormindo, de repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e 185 mil soldados foram mortos.
Senaqueribe voltou, recuou, foi para Samaria, e enquanto ele estava lá, foi assassinado. Não conseguiu entrar na cidade, por amor a Davi. Sabe que Deus te ama. Deus te ama tanto, querido, que o amor dele pela sua vida pode repercutir por anos, em outras gerações. O amor que ele tem pela sua vida é tão grande, que Cristo morreu por você, e até hoje nós celebramos essa ceia. Oh, meu irmão, o que você quer deixar para a sua geração? O que você quer colocar diante de Deus, que vai repercutir no futuro da sua vida, da sua família? O que você quer colocar diante de Deus, que vai repercutir não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta, dos seus filhos, dos seus pais, daqueles que estão ao seu redor, dos seus amigos que você ama? Que mudança você pode fazer? Que ao tomarmos esse cálice, o Espírito Santo possa nos capacitar a transformar em primeiro lugar a nossa vida, o nosso coração, e depois uma geração. Que tomemos o cálice. Aleluia! Aleluia!